Você já deve ter ouvido por aí uma discussão que anda na moda a respeito da ingestão de óleos essenciais. Muito tem falado, pessoas contra, a favor, mas poucas pessoas falando exatamente o porquê do posicionamento da sua opinião. Não dando muitas ferramentas para que você chegue às suas próprias conclusões. Essas conclusões, logicamente, demandam alguns estudos. E realmente conhecer mais a fundo todos os materiais que você está utilizando. Lógico, tudo isso faz com que você pense e que não que alguém pense por você. Mas antes de mais nada, meu nome é Luiz, eu sou aromaterapeuta, cosmetólogo perfumista e desde 1997 eu tenho contato com os óleos essenciais, que começou através de duas engenheiras químicas, grandes amigas, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E desde então nunca mais larguei desses estudos. Sempre fui aprofundando e hoje, vendo uma determinada marca de óleos essenciais que está há mais quase 30 anos no mercado, conheço pessoalmente os importadores desse óleo, são de nível internacional e também tem muitos anos de estrada, inclusive fornecendo para grandes indústrias, pessoas de confiabilidade. Porém, nessa conversa de hoje, eu não vou falar a respeito de marcas, porque eu quero que essa conversa seja extremamente imparcial, que seja simplesmente focada em te dar ferramentas para que você pense, na verdade, conhecimentos, para que você chegue às suas próprias conclusões a respeito dessa história da ingestão de óleos essenciais que anda muito divulgada por aí e que corre o risco de alguns acidentes, e eu vou comentar a respeito deles. Bom, primeiro, por que essa história começou? O ser humano continua buscando todas as soluções possíveis e imagináveis, inclusive mágicas, para suas dores, sejam elas do nível físico, sejam elas emocionais. E, em geral, coisas que resolvam isso em poucos minutos, de uma maneira mais eficaz e hoje com um grande apelo natural. Então, por isso que os óleos essenciais derivados de plantas, né, o que são, têm um grande apelo junto a esse público que tem uma pretensão de sair da medicação alopática. E principalmente de resolver as suas questões de uma maneira rápida, nem sempre segura. Grande panaceia universal não existe em nenhuma das áreas. Isso não adianta. E principalmente porque hoje continuam focando muito em cima dos sintomas e não das causas dos problemas que têm surgido. Então fica muito difícil esse trabalho, porque toda vez você está apagando um incêndio, vamos dizer assim, mas o foco inicial disso você não está percebendo como que está reagindo. Um exemplo que eu costumo dar é uma dor de cabeça, que pode ter N fontes. Pode ser fígado, cansaço, pode ser um problema de pressão, tantos fatores que podem estar ocorrendo isso, que é mais interessante você olhar a causa para realmente resolver. Em face disso, então, por isso que quando apareceu não é que apareceu essa modalidade, na verdade ela existe, mas que tem sido muito divulgado, acaba pegando muito as pessoas através dessa questão, da solução mágica. Como dizia num programa humorístico muito antigo, seus problemas acabaram. Não, seus problemas podem estar começando. E por isso que é importante a gente conhecer a fundo aquilo que está sendo proposto e aquilo que a gente vai usar. Como eu disse, é previsto dentro da aromaterapia a ingestão de óleos essenciais? Sim. É uma modalidade muito praticada? Não. Ela aparece nas literaturas? Sim. Inclusive porque nós temos muitas literaturas, mas infelizmente muito mais nas literaturas estrangeiras, poucos autores nacionais, e todos esses, e eu posso falar porque eu tenho uma coleção razoável de livros que eu comprei em viagem, acabei comprando também por aqui, em que todos são muito claros em tudo que a gente fala a respeito de saúde. O autor não se responsabiliza sobre a forma de uso, a prática
desse método. Isso é óbvio. Eu posso te ensinar várias coisas, eu não sei como é que você vai aplicar. Ainda mais em respeito a óleos essenciais, as pessoas têm a mania de achar assim, é uma coisinha de planta, caiu uma gota a mais, não vai fazer mal nenhum. Não é bem assim. Porque é uma planta, então isso também não vai trazer grandes consequências. Também não é assim. Existem muitas coisas que vão além de simplesmente conhecer a ficha técnica de um óleo essencial. E isso as pessoas geralmente acabam não vendo. Mas calma, fica aí que nós vamos chegar nesse ponto. Essas literaturas prevêem, isso acontece realmente, só que no berço de onde isso tudo é aplicado, principalmente quando falamos em termos de França, Inglaterra, Europa em geral, e até mesmo nos Estados Unidos, toda vez que você vai aplicar alguma coisa em relação à saúde e você não tem uma proposta, uma formação técnica, você está totalmente sob as suas responsabilidades e sob a possibilidade de ser responsabilizado pela lei. Se você machuca, você provoca alguma situação grave em um terceiro, isso pode acarretar grandes problemas. Aqui vamos dizer mais ou menos assim. O que pode acontecer? Perdi a amizade, a pessoa passou mal, acaba parando no hospital, tudo bem, aí ficou chateada, foi embora. Morreu. Ninguém sabe o que foi que tomou. Não é tanto isso que acontece, mas existem alguns fatores, eu vou comentar, que podem ir nessa direção. Não estou colocando medo em vocês, querendo que vocês conheçam o que vocês estão se propondo a utilizar. Justamente por essa questão da responsabilidade e do conhecimento, ou seja, do nível cultural das pessoas, todo mundo sabe que é assim, caiu uma gotinha a mais naquele comprimido neutro, ou como é comum lá fora, você ter aquelas pequenas bolinhas homeopáticas neutras que podem ser carreadas, né? Servirem, aliás, de veículo carreador para um óleo essencial, ou cápsulas gelatinosas, etc e tal, várias coisas. Uma gota a mais você pode descartar aquilo que está sendo colocado, porque você já passou no nível de segurança. Tá? E, em todos os princípios, menos é mais. Vai demorar um pouquinho mais o tratamento ou daquilo que você está se propondo? Pode ser. Mas você não tem o direito de arriscar a saúde de alguém. Lógico, em nome do amor, se mata, infelizmente. Não sei como o ser humano quer evoluir ainda com esse tipo de pensamento. Mas isso pode acontecer. Não é porque é uma pessoa muito querida que você foi colocar lá e tudo resolvido. Não. Aí vamos chegar nessa parte que é perigosa. Vamos dizer que você tem lá uma amiga que chegou meio cabisbaixa, entristecida, ela não conta muito para você o que está acontecendo na vida dela, e você já, não, que eu vi uma receitinha e tal. Essa receitinha, que até vou comentar o fator dela, até no princípio de aromaterapia, ou seja, só pela inalação, já não deve ser utilizada. Mas você achou que só olhando a fichinha do óleo essencial que está tudo ok, pegou aquela receitinha que passaram lá, vamos copiar, vai dar tudo certo. E essa amiga não fala e você prepara lá tudo muito cheio de amor tal, e dá. E essa amiga não falou nada para você porque ela acabou de receber um diagnóstico de alguma coisa grave de saúde. E essa coisa grave de saúde se alimenta de estrogênio, de um hormônio. E na sua receitinha você colocou um óleo essencial que é considerado nos estudos como
um fitoestrógeno, ou seja, que estimula a fabricação de estrogênio. Então você está dando comidinha para aquela coisinha indesejável no corpo da amiga se alimentar. Ah, mas vai fazer efeito já agora imediato, ele já vai mandar, vai matar, tal. Não. Mas não se sabe até onde tudo isso pode interferir no funcionamento do organismo dela, que está fora, então, de esquadro, já que está acontecendo isso, e com o que ela vai utilizar. Então, isso é muito importante. E mesmo que ela comentasse a respeito disso, você teria por obrigação, se você vai insistir nessa ideia de dar alguma coisa para ingestão, de saber como funciona o corpo humano. E você ter um pouquinho de noção a respeito das mucosas, do seu trato gastrointestinal, da absorção celular, da condução das moléculas do óleo essencial que vão através da corrente sanguínea, de como isso se apresenta quando se faz um exame, se há possibilidade ou não de interferências. Caso vocês achem que isso é balela, existe um site muito interessante chamado PubMed, que está relacionado com a Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos, onde tem todos os estudos publicados em todas as áreas da ciência médica, na química, muita coisa. E lá você consegue ver estudos, já que há muito tempo que vem acontecendo isso, as pessoas sabem. Aí a pessoa lá no fundo da classe fala assim, mas os estudos eu já vi, eles não são todos conclusivos, porque ainda tem alguma coisa a ser verificada, tá. Ok, perfeito. E você vai arriscar? Você acha que você tem o direito de arriscar? E sabe que você não tem uma outra maneira de abordar a situação que essa pessoa está vivendo, através dos óleos essenciais, através de simplesmente de uma aplicação de uma difusão ambiental, de um colar aromático, até mesmo de um uso tópico para isso? A mesma coisa acontece, eu falei da amiga, pode acontecer com os homens, porque também existe quando você tem problemas de uma hiperplasia prostática. Isso também pode acontecer, não exatamente estamos falando do estrogênio, mas de outros hormônios. Então, entender o funcionamento no corpo humano e saber qual é a causa que você está abordando é muito importante. É uma questão de segurança, é uma questão de respeito à vida pelo outro. E até mesmo quando você faz só para você. Aí eu vou dar um outro caso que é assim, mas eu já ouvi dizer que a gente pode pôr na comida, tem gente que tempera salada, enfim, um monte de coisa maluca que aparece por aí. Previstas. A indústria alimentícia e farmacêutica usa, às vezes como flavorizante e às vezes como princípio ativo, usa sim. Existem medidas, existem formas seguras de se utilizar isso, que não estão muito no nosso alcance, porque depende de outros fatores. Mas vou dar um exemplo dessa questão da ingestão do suquinho. Todo mundo gosta, não, vamos temperar um chazinho com um óleo, ou faz um suquinho e de repente aquela laranja não está tão muito boa, vamos então dar uma incrementada nela. Tá. Estava no stand da empresa que representa de óleos essenciais, numa feira de negócios aqui no São Paulo Expo. E aí estão comentando a respeito justamente de absorção, trato digestivo, passa um rapaz, uma boa idade, e ouve essa conversa e entra e pergunta a respeito. Mas como funciona? Isso pode fazer mal? O que acontece? E ele estava, realmente dava para ver que ele estava meio verde, vamos dizer assim. Passando mal, dor, muito incomodado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não, porque passei ali num outro stand, numa empresa, eles representam várias coisas e tal. E a pessoa fala assim, você não quer experimentar esse suquinho aqui? Ele é feito justamente com óleos essenciais, você vai ver como funciona, e tomou. Não havia muita
consideração no que tinha só no suco, né? Mas sabemos que tinha uma gama muito alta de cítricos. E essa pessoa simplesmente tem um pouquinho de tudo, como refluxo, uma bela uma hérnia, né? Outros problemas gástricos, enfim. Esse suco superacelerou, mesmo porque depois eu tive a oportunidade de passar no stand e ver que o suquinho tinha acabado, estão preparando outro, e a pessoa está lá virando o vidro, assim como se estivesse temperando carne, sabe? Quando está jogando os molhinhos, desse jeito todo, bem, uma maneira displicente, vamos dizer assim. E oferecendo para qualquer pessoa que está passando ali. E não é qualquer pessoa que pode tomar. De novo, aquele lá no fundo da sala de aula vai falar assim, mas acontece que tem gente que toma o famoso meio copo de água tépida com limão de manhã, e a gente sabe que o ácido entra, ele alcaliniza, né? Então, para mesmo quem tem gastrite, não sei o que lá tal. Então, nobre pensador, futuro. Acontece o seguinte, primeiro que se você está falando uma coisa dessa, você não sabe exatamente onde está a carga de óleo que um cítrico fornece. Posso lhe garantir que não é tudo dentro do que a gente chama de carne dele, de onde vem o suco, tá? Existe um procedimento de extração para isso, e talvez você desconheça. Um óleo essencial, cada gotinha tem uma potência muito grande, de todos os princípios ativos que aquele elemento está fornecendo. Então é muito importante você saber o que tem ali. Não é assim, porque faz um suco, então uma água com uma gota do óleo essencial é a mesma coisa que aquele suco. Não. E também existe essa questão da absorção, pelo que passa pelo trato do estômago, que vai passar pelas mucosas, que vai passar por esôfago, enfim, tem uma série de coisas. Então tem que ser médico, tem que estudar anatomia e tal. Não obrigatoriamente, mas acho que no mínimo de conhecimento, um pouquinho além daqueles que a gente vê na escola, é interessante quando você quer lidar com uma coisa e está mexendo com o corpo humano. Não estou dizendo que é totalmente proibido a prática da ingestão. Estou colocando de novo, caso você não tenha percebido ainda, ferramentas para você pensar a respeito de como lidar com as coisas. E que tudo demanda estudo. Não é qualquer cursinho de aromaterapia aí que você ganhou as fichinhas de óleo, saiu todo feliz, fez um cremezinho em aula, que você já é um aromaterapeuta. Ou seja, um lugar de uma boa formação. E existem bons profissionais dando boas aulas por aí, sim, e é só você procurar direito, né, que vai achar. Mas mesmo depois de uma formação, e como eu falei, estou desde 97 lidando com isso, não posso lhe garantir que eu sei tudo. A gente está sempre aprendendo, e isso mesmo você tem que ter uma visão holística da coisa, uma visão ampliada. Tem pessoas que continuam alegando nessa questão da ingestão de que é assim. Mas o óleo que eu utilizo, ele é 100% puro. Muito bem. A ideia é que todo óleo comercializado seja realmente 100% puro. Mas exatamente o que é 100% puro para você? Existe um laudo cromatográfico, que todo mundo gosta. Acho que cromatografia é a certidão de nascimento de um óleo essencial que declara sua pureza, suas origens, os pais, as mães, os avós e toda a família de antepassados deles. Não. Existem vários elementos que não aparecem numa cromatografia comum e que dependem de uma espectrometria de massa. Tem um outro aparelho que pode ser combinado com isso, um processo um pouco mais caro, vai aparecer. Se vamos pensar questão de pureza de óleos essenciais, não quando estão misturados com óleos vegetais, como carreadores, outra história assim, mas na presença de que fala que aquele óleo é natural e ele tem uma carga de pesticida, algumas moléculas não são tão voláteis a ponto de um cromatógrafo pegar, dependendo da forma de cromatografia dele, você vai precisar desse outro exame. Mas a premissa é de que se é 100% puro, né,
todo o óleo deveria ser. E vamos lembrar que é o seguinte, se um óleo, como tem muito por aí, as pessoas querem demais, que são apaixonadas, óleo de rosas, óleo de jasmim, e várias empresas vendem lá, Absoluto de rosas a 10%, né? Que até um preço super acessível, né? Caso você não saiba exatamente quanto custa um óleo essencial de rosas, vou dar só uma ideia para aqueles que não sabem, que para você obter 1 quilo de óleo, e a medida internacional de comercialização é por quilo, por causa de densidade, então vai estudar um pouquinho a respeito de densidades. 1 quilo, para você tirar 1 quilo de óleo essencial de rosas, você precisa de mais ou menos de 3 a 4 toneladas de pétalas de rosas, colhidas o mais rápido possível para que o sol não torre aqueles botões e o nível de óleo essencial abaixe. Então, acho que para você ter mais ou menos uma ideia de quanto pode custar alguns centenas a quase milhares de reais um vidrinho, né? Então, um vidrinho de óleo essencial de rosa por aí a R$60, R$50. É uma desconfiadinha. Mas vamos voltar com a questão do absoluto a 10%. Ele, você acha que ele não vai funcionar de forma terapêutica? Vai, né? Tá, o óleo está lá. Numa quantidade menor? Sim. Um tempo mais longo de um tratamento? Sim. Mas está lá. Pode ser considerado puro? Mais ou menos por aí, né? Não é 100%, mas ele está ali. Mas isso para vocês terem uma ideia das alegações que se usa hoje em dia para assim falar, não, estou usando um óleo de altíssima qualidade, premium, platinum, black, não sei o que, todos esses nomes maravilhosos que inventaram por aí para designar algo que seja majestoso. Ah, o que é muito interessante, voltando a essa questão do absoluto, quando dizem então que o óleo que estou utilizando tem grau terapêutico. Mas desde que você começou a usar uma terapia, todo óleo essencial é terapêutico. O que determina um grau terapêutico? Então esse óleo, esse absoluto diluído a 10%, não tem função terapêutica nenhuma. Ele simplesmente é um perfuminho. Só vamos passar aqui atrás da orelha e está tudo bem. Eu acho que não é bem assim, né? Quando eu falo para você pensar, senão os outros pensam por você, tem que tomar muito cuidado, que são apelações de marketing que pegam muito bem em quem não estuda, em quem não procura saber como as coisas funcionam. Você não pode simplesmente receber, e hoje está tudo muito volátil e muito rápido, porque aparecem as coisas na internet, todo mundo fala, todo mundo faz, aplica-se, tal, e é muito superficial. Do mesmo jeito que você pega alguns portais de notícia hoje em dia, você abre uma notícia ali, tem 2, 3 linhas que trazem de algum lugar que não vão para lugar nenhum, e às vezes mal traduzido, porque eu fico pensando que esse pessoal desses portais não trabalham mais com a máquina que traduz, com erros gigantescos, e a informação é rasa. Então, se você quer fazer um trabalho seguro, um trabalho decente, limpo, se estabelecer realmente como um profissional, ou até mesmo para a sua família, para o seu uso próprio, com segurança, com qualidade, sem você acarretar problemas piores para frente, estude. De novo, não estou dizendo que a prática é proibida. Não. Ela deve ser conscientizada. Você deve saber o que você está fazendo. Você não tem... você só teria capacidade de desdobrar de maneiras diferentes o que você está recebendo, por exemplo, numa fórmula pronta para ingestão. Se você tem alta capacidade de estudo, de você ter visto que cada óleo funciona, e principalmente como funcionam as sinergias. As pessoas acham, fazem confusão, sinergias, blends, misturinhas, etc e tal. Acho que simplesmente é uma combinação de óleos essenciais, soma um cheirinho. Você não está fazendo um perfume, você está fazendo uma medicação. E essa medicação está se, vamos dizer assim, potencializando
a capacidade de cada elemento que está ali, eles interagem. Tem uma palavra que está muito desgastada hoje, não gosto muito de usar, que é a visão quântica. Tá? Hoje, bobear, você acha na internet até brigadeiro quântico, pudim quântico, um monte de coisa, o pessoal não sabe nem mais exatamente o que é. Mas tem um livro muito interessante do Dr. Penuel, que é uma autoridade francesa em aromaterapia, que é a aromaterapia quântica. Ali não tem nenhuma viajada na maionese. O livro fala justamente de que você entender esses processos de interação, tanto do óleo essencial, como na verdade as 3 partes envolvidas no processo, que é o terapeuta ou aplicador, o óleo essencial, o cliente, o paciente ou o alvo. E que na verdade às vezes o terapeuta e o alvo pode ser você mesmo. Vocês entenderem como todo esse funcionamento, que você simplesmente não é porque você colocou uma gota de lavanda e uma gota de camomila que você vai ter algum efeito relaxante. O que mais isso vem trazer além? É muito sofisticado. E é muito bonito quando você estuda a fundo que você vai descobrindo um universo muito maior. Que mesmo que você tivesse, como tem ali naquele pequeno armário, uma boa quantidade de óleos essenciais, isso é só uma parte do que eu tenho, porque ali é só os queridinhos, né? O resto está em laboratório, que as combinações são infinitas. E a possibilidade de bem-estar e no caminho da saúde, lembre-se, ninguém tem muito direito de falar exatamente o processo de cura, mas sim de restabelecer o caminho da saúde para a pessoa. Tá? Não tem nenhum mago aqui, ninguém tem essa capacidade. Mesmo que até às vezes um médico tenha suas dúvidas a respeito do tratamento de um paciente. Ele faz o melhor, mas ele não impede nada, certo? Então isso é muito importante a gente saber. Eu acho que foi tudo passado, né? Então, pensar a respeito do que são as propagandas, das alegações, tal, estudar realmente a fundo os essenciais. Às vezes um pouco de química orgânica é interessante, mas não precisa ser um expert, as coisas são muito funcionais. Essa exigência a respeito de cromatografia, então, pelo amor de Deus, aprendam a ler um laudo cromatográfico, o que você está buscando ali dentro. Se você sabe aquilo, porque afinal de contas você está lidando com material natural que é suscetível às intempéries, aos lotes, à forma da colheita, às procedências. Um pode ter um nível de cineol mais alto, outro pode estar realmente mais carregado de outro elemento. Isso não deixa de validar o óleo essencial, mas saiba por que você está procurando aquilo. Não seja uma pessoa assim que acha que, não, então peguei o papelzinho, agora tá certo. É a mesma coisa que pegar um diploma e não fazer a utilização correta dele, né? Tudo isso para lhe dar ferramentas. Estude, 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 pesquise, pesquise, pesquise. E lembre que o grande iniciado, ele sempre duvida de tudo. Ele sempre duvida e procura a verdade. E isso é muito importante dentro dessa área que nós estamos vivendo hoje, que todo mundo quer vender horrores, todo mundo gosta de dinheiro, eu também gosto de dinheiro, e é idiota quem fala que não, porque é a mola propulsora do progresso, é assim que funciona, mas a gente precisa saber quais são os nossos limites e ter um pouquinho de moral, um pouco de moralidade na situação, para promovermos um bem-estar, que pessoas saudáveis e felizes não amolam, não guerreiam, não ficam fazendo qualquer barbaridade por aí. Eu sou Luiz, está aqui no meu Instagram, Luiz Castelo Terapias. Tenho também o Savon Plaisir, onde eu falo da parte de cosmetologia e perfumaria tradicional e perfumaria natural. Espero que tenha sido muito interessante. Qualquer coisa, vocês podem enviar seus comentários no direct, que à medida do possível e do tempo vão sendo respondidas. Muito obrigado.